Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada para dentro da mente, quase como uma investigação de detetive, sabe? Para resolver um mistério que, no fundo, é de todos nós. Vamos juntos decifrar o que é a estrutura neurótica na visão da psicanálise de Jacques Lacan. E a ideia aqui é entender isso não como uma doença, mas como uma mensagem. Uma mensagem bem complexa sobre quem a gente é. Vamos lá? Para começar, vamos pensar numa coisa. E se aquele hábito que tanto incomoda, aquela ansiedade que aparece do nada, ou aquela trava que paralisa? E se nada disso fosse um defeito? E se na verdade fosse uma mensagem? Uma carta toda criptografada, enviada lá do nosso inconsciente, só esperando para ser lida? É exatamente essa perspectiva que a gente vai explorar agora. Então, para Lacan, o sintoma é, antes de mais nada, uma metáfora. É como se fosse um poema, sabe? Ele usa uma imagem para falar de outra coisa, para contar uma verdade sobre um desejo que a gente não consegue dizer com todas as letras. É a linguagem do nosso inconsciente dando um jeitinho de aparecer, de se manifestar no nosso corpo, no nosso comportamento, driblando a censura da nossa consciência. Ok, mas como essa mensagem fica tão codificada assim? O mecanismo principal por trás disso tudo é o que a gente chama de recalque. É aquele ato de esquecer, sabe? De empurrar lá para o fundo do baú do inconsciente uma ideia, uma fantasia ou um desejo que a nossa consciência acha inaceitável. O sintoma, então, é o retorno disso que foi guardado, só que de forma disfarçada. E aqui tem uma diferença que é fundamental para Lacan. O que a gente recalca não é uma necessidade biológica, tipo a fome. A necessidade é simples, tem um objeto específico que satisfaz e pronto. O desejo, com D maiúsculo, é outra história. Ele nasce quando a nossa necessidade passa pelo filtro da linguagem, quando a gente transforma isso num pedido para alguém. E nesse processo, olha só, algo sempre se perde. O desejo é justamente essa falta, esse algo a mais que nenhum objeto no mundo consegue preencher por completo. É por isso que a gente vive pulando de um desejo para outro, numa busca que parece não ter fim. A pergunta que fica é, mas por que esconder esse desejo? Por que ele precisa ser recalcado? E quem é essa autoridade que impõe essa regra, essa repressão toda? E é essa pergunta que nos leva para um dos conceitos mais importantes e também um dos mais mal interpretados da psicanálise. Essa autoridade é a tal da função paterna. E, atenção aqui, porque isso é muito importante, não estamos falando do pai de carne e osso, de jeito nenhum. É uma função simbólica, aquilo que Lacan chama de nome do pai. Ela representa a lei, a cultura, as regras do jogo social. É a voz que diz não para aquela fusão completa entre a criança e a mãe, colocando um limite. E é justamente essa proibição, essa barreira, que força a gente a buscar outras formas de se conectar com o mundo, nos empurrando para a linguagem e a cultura. Esse processo todo acontece em 3 momentos lógicos. No primeiro, a criança quer ser tudo para a mãe, ser o objeto que a completa. Lacan chama isso de ser o falo, ser o objeto do desejo da mãe. Aí vem o segundo momento. A função paterna entra em cena. Ela funciona como um corte, mostrando que o desejo da mãe não se resume à criança, que existe uma lei maior que isso. No terceiro momento, a criança aceita essa lei. Ela abre mão de ser o falo e, em troca, se identifica com essa função do pai. É aí que ela se inscreve na ordem da cultura, como alguém que tem seus próprios desejos, mas que também está sujeito a essa mesma lei. E para onde a gente vai quando aceita essa lei? A gente entra no campo do que Lacan chama de grande outro. Pense no grande outro como todo o sistema simbólico que já estava aqui quando chegamos. A língua que a gente fala, as leis, a cultura, as regras sociais. É tipo um tesouro de significantes, um repertório de palavras e ideias que nos moldam, que nos constitui como sujeitos. E isso nos leva direto para aquela famosa frase do Lacan: nosso desejo é desejo do outro. Por vários motivos. A gente deseja ser reconhecido por esse outro, a gente deseja aquilo que o outro aponta para a gente como desejável e, o mais importante, o nosso desejo é estruturado pela própria linguagem que vem desse grande outro. Então, o ponto central é esse. Ao entrar na linguagem, a gente ganha um lugar no mundo simbólico, nos tornamos sujeitos. Só que isso tem um preço. A gente precisa aceitar uma perda fundamental, uma falta a ser. A gente se dá conta de que não somos completos e que, olha só, o grande outro também não tem todas as respostas. E essa falta não é um defeito que precisa ser consertado, é a própria condição da nossa existência. É nesse vazio, nesse resto que a linguagem não consegue capturar, que Lacan encontra o objeto A. Ele não é o objeto que a gente quer comprar ou a pessoa que a gente quer conquistar. Não. Ele é a causa do desejo.
É um motorzinho, sabe? O vazio que nos move, que nos faz buscar, criar, amar. É um objeto que a gente já perdeu desde sempre e é por isso que o nosso desejo nunca se satisfaz por completo. E depois de todo esse caminho, a gente volta para o começo. O sintoma, aquela coisa enigmática e que muitas vezes dói, é a solução. É a solução particular, criativa, que cada um de nós, neuróticos, inventa para lidar com essa estrutura toda. É uma tentativa de dar um nome para essa falta, de responder à pergunta sobre o desejo do outro e de encontrar um jeito de ter alguma satisfação, mesmo que seja de uma forma bem esquisita. Então vamos amarrar as pontas e resumir essa estrutura. O mecanismo principal da neurose é o recalque. A relação com a lei é de submissão. O neurótico aceita a castração simbólica, ou seja, aquela renúncia fundamental que a gente viu lá no Édipo. E é por isso que o sintoma dele não é uma loucura qualquer, é uma metáfora cheia de sentido. E toda a sua busca na vida acaba sendo uma tentativa de tampar esse buraco, essa falta a ser. Uma falta que, como a gente viu, é estrutural, faz parte do jogo. E no fim das contas, a grande questão que essa análise toda nos deixa não é sobre como eliminar o sintoma, mas sobre como escutá-lo. Se ela é a expressão mais honesta, mesmo que toda codificada, do desejo mais particular de cada um, a pergunta que fica no ar é: o que essa mensagem está tentando dizer? E será que a gente está disposto a ouvir essa resposta?